Livro. Pode falar, Senhor. Estou ouvindo. Capítulo 11. A multiplicação das orientações. Passaram-se 2 anos desde que vislumbrara pela primeira vez o plano de Deus de se abrirem escolas de curta duração, como parte do plano de se enviarem jovens para campos missionários. Muitos dos jovens com quem entrávamos em contato não tinham a vantagem que eu e meu pai tivéramos de ter sido criados numa família crente, que era uma verdadeira escola bíblica em miniatura. Em nossa casa, tínhamos aprendido muita coisa sobre Deus, como Ele age, como Ele purifica, como Ele nos dá tudo, como Ele nos guia e orienta. Sentia que Deus desejava que todos os jovens da Jocum tivessem esse mesmo tipo de experiência, e principalmente aqueles que deveriam trabalhar em tempo integral. E Ele nos mostrou isso, dando-nos uma orientação especial com o princípio dos Reis Magos. Ele queria uma escola que tivesse os moldes de uma família, e ela seria localizada na Suíça. Era difícil acreditar que se passara apenas um ano desde que tínhamos ido à Suíça, procurando um lugar para nossa escola. Este ano fora cheio de tentativas e passos em falso. O prédio que tínhamos encontrado naquela primeira viagem acabou sendo inoperável. Mas na semana anterior, alguém descobrira um velho hotel que estava fechado. Essa pessoa achou que ele talvez fosse perfeito para nós, e por isso eu e Darlene fomos até lá para examiná-lo, levando conosco nossa filha Karen, já com 1 ano e 2 meses. E lá estava ele, um grande hotel velho de 5 andares, feito de estuque acinzentado e com suas venezianas de cor verde. Estava situado na encosta de uma colina, ao lado de um denso bosque de pinheiros. Demos a volta em torno dele e voltamos ao imenso gramado fronteiriço, com o caramanchão de sicômoros, que provavelmente tinha sido antes um barzinho ao ar livre. Na fachada, junto ao telhado, havia uma placa já gasta pelo tempo com os dizeres pintados: Hotel Golf. Deve haver um campo de golfe por aqui, comentei. Ficamos alguns instantes ali no gramado, apreciando a vista dos pastos ali perto e o gado com grandes cincerros. Escute, Loren, dá para ouvir os cincerros. E, naturalmente, contemplávamos também os majestosos Alpes que se erguiam ao longe, no horizonte. Fomos encontrar a proprietária num outro prédio anexo, de 2 andares, ao lado do edifício do hotel. Para alívio nosso, ela falava inglês, e ela estava interessada em alugar o hotel. E sim, podíamos ir vê-lo naquele instante. Entregou-nos algumas chaves e disse: se precisar de alguma coisa, Monsieur, é só falar. O hotel já está fechado há vários anos, mas está tudo aí dentro. Girei a chave, empurrei a porta emperrada e entrei, com a sensação de que muitas vezes estaríamos subindo aquela escadinha. Sentimos o característico cheiro de mofo e umidade. Finas teias de aranha pendiam da entrada. O saguão estava mobiliado com poltronas
e divãs em brocado marrom, que antes deviam ter sido belíssimos. Darlene não parecia notar o triste estado de tudo aquilo. Já estava fazendo planos. Poderíamos mandar reformar os estofados e teríamos aqui um belo aposento, Loren. Já estou vendo os jovens relaxando aqui, entre uma aula e outra. E olha aqui, disse ela, pondo Karen no chão para engatinhar sobre um desbotado tapete oriental. Uma série de portas de folha dupla abria-se para o refeitório principal. Esta sala daria uma ótima sala de aula. Subimos pela ampla escadaria, explorando 5 andares e todos os 32 quartos. Mas quando Darlene descobriu o nosso quarto, senti que ela já se mudara para casa. Ficava num canto do 2º andar e tinha seu próprio banheiro, com uma enorme banheira, ao estilo europeu. As janelas davam para o pasto, de onde nos vinha a suave brisa e a música dos sincérros. Então, acha que aqui pode ser seu lar? Por uns tempos? Indaguei sorrindo. Ah, claro que sim. Caminhei pelo hotel de novo, imaginando o que poderia ser feito. O objetivo de nossa escola não seria encher a mente dos alunos de conhecimentos, mas transformar vidas, aumentar sua fé em Deus, ensinar-lhes acerca do caráter dele e de como o nosso pode assemelhar-se ao dele. Ali estaríamos totalmente comprometidos com o Senhor e, da mesma forma, uns com os outros. Ali iríamos aprender sobre as 2 facetas do Evangelho, que eu vislumbrara pela primeira vez em Nassau, por ocasião do furacão Cleo. Ali, naquele prédio de cheiro desagradável, quase como um estábulo, pensei sorrindo comigo mesmo. Surgiria uma escola onde centenas de jovens iriam conhecer a Deus mais profundamente e aprender como poderiam levar outros a conhecê-lo também. Entrei no refeitório. Os jovens passariam 3 meses naquela sala de aula e depois, alunos e funcionários sairiam a campo para um treinamento de 6 meses no serviço prático. Todos juntos iríamos confiar em Deus para suprimento de nossas necessidades. Todos juntos iríamos aplicar na prática aquilo que tínhamos aprendido na sala de aula e falaríamos de Deus às pessoas. E quando esses jovens voltarem, disse a meia voz, terão cada um sua própria visão. Assim a obra se multiplicará. Meu bem, interveio Dar. A senhoria quer conversar sobre os termos do aluguel. Ótimo, então vamos orar primeiro. Paramos ali, no meio do refeitório, tendo Karen entre nós, e oramos. Acreditávamos que Deus nos havia conduzido àquele lugar e por isso lhe pedimos que fizesse surgir ali tudo o que estávamos planejando para a escola. E enquanto orávamos, veio-me à mente Calaf Moala. Eu queria tanto que ele pudesse frequentar esta nossa escola. Sentia-me intranquilo pelo fato de ele não haver recebido a mesma formação que eu e Dar havíamos recebido, ou não tivesse estudado numa escola bíblica. Calaf deveria estar ali conosco. Ele se casara com uma jovem de sua terra, de nome Tapu. Jimmy e Janice a conheceram e disseram que era muito bonita. E ela é de uma das famílias nobres de Tonga, acrescentou Janice. Os dois formam um belo casal.
Mas mesmo assim, eu me sentia intranquilo. Ele estava com uma grande responsabilidade em seu novo trabalho missionário, na Nova Guiné. E era ainda tão jovem. Contudo, minha atenção no momento estava toda voltada para aquela escola ali na Suíça e para o que ia se realizar nela. Alugamos o hotel e continuamos com a execução dos planos para recebermos 36 jovens de 5 países, sem perceber, porém, que estávamos para iniciar o aprendizado de outra lição sobre a orientação divina. Desde aquela primeira experiência na casa de Jim e Joy, quando eu passara por uma profunda cirurgia da alma, aprendera que quem quisesse crescer neste aspecto da vida cristã precisaria estar sempre de coração aberto para Deus e para os homens. Eu vira como o poder de Deus é derramado após um período de purificação espiritual. E me lembrei de que todas as grandes operações do Espírito Santo que eu estudara tinham sido precedidas de confissão de pecado. Eu passara pela minha experiência de purificação e fora liberto. Por isso, o diabo não poderia mais apresentar contra mim meus ressentimentos e pecados secretos. Eu já sabia por que é preciso haver esse tipo de confissão. Eu não pretendia forçar os jovens da Jocum a adotarem essa conduta, mas achava que algum dia eles também passariam por esse tipo de experiência. Então, não foi uma surpresa para mim o que aconteceu com meu amigo Don Stevens, quando estávamos começando o trabalho ali. A escola foi aberta no dia 27 de dezembro, 6 meses depois que eu e Dar tínhamos visto o Hotel Golf pela primeira vez. No dia seguinte, as aulas iriam iniciar-se com o nosso primeiro professor visitante. Don Stevens e sua esposa também estavam conosco. Ele e Deion haviam se casado pouco depois daquela nossa experiência inicial nas Bahamas. Naquela noite, pedi a Dom que falasse ao grupo. Então, ele se pôs à frente, mais corpulento do que na época em que estivéramos nas Bahamas, e testemunhou de como Deus o chamara para o trabalho de missões. Fora numa pequena igrejinha nas montanhas, narrou. Estava ajoelhado na frente da congregação, quando tivera a forte impressão de que deveria dedicar-se ao trabalho missionário, no estrangeiro, em tempo integral. Alguns dias depois, quando estávamos dando ensinamentos sobre o valor de uma consciência limpa, notei que Dom estava se remexendo, inquieto, no assento. Afinal, ele se levantou. Quero dizer uma coisa. Naquela noite, quando eu lhes contei como Deus havia me chamado para a obra missionária, eu exagerei. Não, eu menti. Ele me chamou sim, do modo como contei, mas só até certo ponto. Mas aí fiquei muito empolgado e acrescentei algumas coisas que não eram verdades. Eu menti. Peço desculpas. E sentou-se rapidamente. E logo, a sinceridade de Dom foi sendo imitada por todos os que estavam ali naquele salão. Pois outros começaram a confessar também. Foi maravilhoso ver aquilo. Naturalmente, não foram todos que resolveram fazer suas confissões ali, em voz alta, e isso não está errado. Cada um poderia ter feito sua confissão a Deus somente. Aliás,
Esta é a única forma de confissão que opera a salvação. Mas a confissão feita ao homem traz humildade e unidade e prepara o arrependimento para receber de Deus a cura de sua mente, emoções e corpo. A confissão faz bem à alma. Estávamos presenciando um fato. A confissão feita perante um grupo compreensivo e leal traz certas vantagens especiais. Notei que, à medida que confessávamos uns aos outros, começamos a nos sentir mais próximos uns dos outros, como uma família de verdade. Naquele momento, consegui imaginar-me disposto a morrer por Dom, uma pessoa que tinha se humilhado a si mesmo e pelos outros também. Mais tarde, quando os alunos se recolheram aos seus quartos, muitos escreveram cartas para os pais, pastores, professores e antigos namorados ou namoradas, a fim de acertar alguma coisa que tivesse ficado errada entre eles. Lembrei-me daquela pilha de cartas que eu havia escrito no meu quartinho do subsolo na casa de Jim e Joy. Lembrei-me também de como, após aquela ocasião em que fizera minhas confissões, o trabalho da Jocum começou a crescer num ritmo acelerado. Será que iria acontecer o mesmo com Dom? Era o fim do verão de 1970 e eu, Dar e Karen estávamos dando um passeio pelo bosque perto do hotel, conversando sobre a escola. Olhei para Dar, que estava um pouco mais gorda devido à segunda gravidez, e pensei que naquele dia iríamos ficar sabendo se nossa experiência da escola realmente dera certo. Nossos 36 alunos haviam regressado de sua viagem de trabalho prático a vários países da Europa, tendo ido até ao Afeganistão. E logo estaríamos ouvindo os relatórios. E mesmo enquanto caminhávamos entre aqueles pinheiros, estávamos ansiosos para ouvir o relato dos jovens. Embora eu e Dar tivéssemos visitado, nas semanas anteriores, uns 10 dos locais onde estavam evangelizando. Eu desejava muito ouvi-los relatar as experiências do trabalho realizado nos diversos campos, mas estava ainda mais ansioso para saber dos planos que tinham para o futuro. Aquele seria um grande dia para nós, pois veríamos os frutos da orientação divina que eu e Darlene havíamos recebido juntos havia 3 anos e meio, e que fora confirmada por Willard Canterlon, que recebera exatamente a mesma mensagem. E a verificação da validade de uma orientação obedece o mesmo critério rígido da verificação de uma profecia. Ela se realizou? Será que daquele grupo de jovens iriam surgir novos ministérios sobre o guarda-chuva da Jocum? É o que logo iríamos saber, assim que os alunos se reunissem no gramado à frente do hotel. E naquela tarde, nós nos sentamos ali, formando um grande círculo, debaixo do caramanchão de sicomoros, e tendo aos Alpes como plano de fundo. Dar estava tentando conter nossa filha de 2 anos, que parecia magneticamente atraída para um bebê de 2 meses, o filhinho de Dom e Dale. Jimmy e Janice também estavam presentes, tendo acabado de regressar do Afeganistão, aonde tinham ido liderando um pequeno grupo de jovens. Olhei para os dois e fiquei a imaginar quanto tempo ainda levaria para que suas orações fossem respondidas e eles tivessem seu primeiro filho, já que estavam casados havia 6 anos.
E ali sentados embaixo da agradável sombra das árvores, os jovens começaram a relatar suas experiências na Alemanha, Espanha, França, Grã-Bretanha, Iugoslávia, Bulgária e Afeganistão. E depois eu apresentei o relatório daqueles que não tinham podido estar conosco ali. Àquela altura, já contávamos com cerca de 40 membros efetivos, incluindo Calaf e Tapu, bem como seu grupo que operava na Nova Guiné. Afinal, chegou o momento que eu estava esperando. A hora de ouvir aqueles jovens falarem sobre seus planos. E não fiquei desapontado. Uma a uma, aquelas pessoas diziam que criam que Deus queria que ficassem trabalhando com a Jocum, em ministérios autônomos e ao mesmo tempo relacionados com nossa obra, trabalhando em áreas onde houvesse necessidades especiais. Será que aquilo estava mesmo acontecendo? Sim, estava. Estávamos realmente iniciando o processo de multiplicação com que eu tanto sonhara. Jovens que vinham passar algum tempo conosco, jovens que permaneceriam em nossa escola e depois sairiam por conta própria para a França, Alemanha, Espanha. Janice e Jimmy iriam para a Escandinávia. Olhei para onde estavam Dom e Dale, sentados silenciosamente no fim do círculo, pois eram os únicos que ainda não haviam falado nada. Os olhos dela brilhavam intensamente. Seu sorriso amplo estava ainda mais aberto. Dom? Perguntei. E quanto a vocês? Dom sentou-se aprumando na cadeira e disse que tinha estado temeroso de que eu o chamasse na parte da manhã, pois até a hora do almoço ainda não sabia o que ele e Dale iriam fazer. Havia semanas que estavam orando, mas parecia que não recebiam uma resposta clara. Eu já tinha quase desistido. Parecia que nada ateava em nós aquele fogo interior. Não estávamos recebendo orientação nenhuma. Mas na hora do almoço, peguei a última revista Time em cima da cama. Abri-a e fiquei a olhar as fotografias da reportagem sobre Munique, na Alemanha, e do estádio que estão construindo para os Jogos Olímpicos daqui a 2 anos, em 1972. Nessa hora, lembrei-me também dos milhares de jovens comunistas que vi em Berlim Oriental, faz pouco tempo, marchando e dizendo lemas ideológicos. Era uma imagem muito estranha, pois nenhum daqueles moços tinha um brilho de verdadeiro entusiasmo nos olhos. Pareciam mais uns mortos marchando. Olhou para o lugar onde eu estava e deu um suspiro profundo, batendo de leve com a palma da mão no peito. Loren, disse então, creio que devemos realizar uma marcha de crentes em Munique, durante os Jogos Olímpicos. Acho que seria uma grande oportunidade para termos contato com os jovens da Cortina de Ferro, e de fora dela também, para falar-lhes sobre Jesus Cristo, levando em conta que teremos os atletas e os turistas que irão para assistir. Teremos ali um mundo em miniatura. Alguma coisa mexeu dentro de mim e reconheci que ele tinha razão. E não era só eu. De todos os lados do círculo vinham exclamações de aprovação e entusiasmo. Isso era a ideia de multiplicação operando da melhor forma possível. A Jocum era o elemento catalisador que iria dar ao mundo pessoas como Dom. Deus transmitira uma ideia importante a outra pessoa de nossa escolinha, que não eu.
Lembrei-me de como Dom havia se levantado naquela outra ocasião e se humilhado perante o grupo, confessando o pecado. E fiquei feliz por ter sido o escolhido por Deus. Eu confiava nele. Quantos jovens você acha que devemos enviar para lá? Indaguei. Ele baixou os olhos uns instantes e depois replicou: 200. O número me pareceu pequeno, mas só esses já seriam um fato extraordinário, principalmente levando-se em conta a escassez de acomodações que certamente ocorreriam durante as Olimpíadas. E assim foi nossa reunião de encerramento. Eu me senti grandemente empolgado por ela. Mais tarde, tivemos uma reunião de oração, na qual nos despedimos dos que partiam, para 12 destinos diversos, com as bênçãos de Deus. Por fim, partiram também Dom e Deion, com seu bebezinho. Colocaram toda a bagagem no seu furgão e partiram para uma viagem a Munique, onde iriam fazer as sondagens prévias. Tive a sensação de que estávamos no limiar de um grande evento.